Olá, pessoal! Esta apresentação é um pequeno extrato histórico do cristianismo, incluindo alguns aspectos geográficos e também das manifestações mediúnicas de alguns santos ou doutores da Igreja. Em função da quantidade de informações, faremos essa apresentação em partes, e esta é a primeira parte. Fizemos um compêndio de fatos e informações pesquisadas em diversos sites na internet e em livros espíritas, onde contamos também com a valorosa contribuição do Renan Frias nas informações e fatos contidos nas obras psicografadas por Emmanuel. As fontes são apresentadas nos slides a seguir. Todas as personalidades que citaremos praticaram esses atos em vida, e consideramos que as eventuais imperfeições que tiveram em vida, que um ou outro possa ter cometido, são relativas ao estado de evolução da Terra naquela época. Todos eles estavam muito à frente do seu tempo e deram contribuições para a elevação dos seres humanos no caminho do bem e da caridade. Contribuíram com seus estudos filosóficos e muitos com atividades mediúnicas. Não vamos citar aqui nesta apresentação os profetas do Velho Testamento com obras amplamente divulgadas na Bíblia. Nenhum profeta ou filósofo teve conhecimento pleno das coisas, mas muitos foram intuídos no caminho da verdade e apresentaremos aqui alguns deles. Vamos começar por Aristóteles, importante filósofo que nasceu na Macedônia, depois migrou em 367 a.C. para Atenas, onde ingressou na Academia de Platão e foi aluno e colega de Platão. Há uma frase muito interessante atribuída a Platão a respeito de Aristóteles. Diz a frase: "Minha academia se compõe de duas partes, o corpo dos estudantes e o cérebro de Aristóteles." Com a morte de Platão em 347 a.C., o brilhante e famoso aluno Aristóteles se considerava o substituto natural do mestre na direção da academia. Porém, por não ser ateniense nato, por ter nascido na Macedônia, ele foi rejeitado e substituído por um ateniense nato. Citamos Aristóteles naquele vídeo sobre a fé. Como veremos ao longo destas apresentações, Aristóteles teve uma contribuição muito relevante para o cristianismo. Antes dele, Sócrates, que é chamado por Kardec como o precursor da doutrina cristã e do espiritismo. Como sabemos, Sócrates, assim como Jesus, nada escreveu em vida, e coube a Platão, seu discípulo, registrar os conceitos de Sócrates. Porém, Emmanuel cita no livro A Caminho da Luz que nenhum dos discípulos de Sócrates soube assimilar perfeitamente a estrutura moral do mestre inesquecível, Sócrates. Continua Emmanuel citando que Platão não deixou de cultivar alguns dos princípios cristãos legados pelo grande mentor, Sócrates, antecipando-se ao apostolado do Evangelho antes de entregar sua tarefa doutrinária a Aristóteles, que ia também trabalhar pelo advento do cristianismo. Apresentamos aqui o livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado por Emmanuel. Aristóteles dizia: "Os mortos são mais abençoados e mais felizes que os vivos, e morrer é retornar ao verdadeiro lar." Isto nos idos de 350 a 345 a.C. Segundo Aristóteles, a virtude seria entendida como uma predisposição ou qualidade inata para o bem, que pode ser adquirida e aperfeiçoada pelo hábito através da força de vontade. Gostaríamos de abrir um parênteses agora para falar a respeito da era em que Jesus nasceu. Esse mapa
que está sendo apresentado, ele mostra como era a região na época em que nasceu Jesus, nesta época sob o domínio do Império Romano, e o governante era Caio Júlio César Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma. Observamos que a única coisa que está diferente nesse mapa é que nesta época a Britânia, aqui a Grã-Bretanha, não tinha sido dominada. No mais, eram todas essas as regiões que pertenciam ao Império Romano. O imperador Otávio Augusto era sobrinho neto de Júlio César e foi adotado. Segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, de 1941, aqui está o livro Boa Nova, psicografado também por Francisco Cândido Xavier. Ele era um jovem energético e magnânimo. A alma coletiva do Império, cita Humberto de Campos, nunca sentira tamanha impressão de estabilidade e de alegria naquele período sob governo de Otávio Augusto. Mais tarde, cita Emmanuel que Roma não se mostra digna das numerosas dádivas divinas recebidas. Falando aqui do mapa, nós temos aqui Roma, na Itália, e aqui a região onde Jesus nasceu, a Palestina. Mais detalhes sobre este e outros períodos podem ser obtidos nos livros Caminho da Luz, Há 2000 anos, ambos de Emmanuel, e no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, todos psicografados por Francisco Cândido Xavier. Neste ponto, encerramos este primeiro trecho, esse breve extrato histórico do cristianismo. Na segunda parte, vamos falar da era de Jesus e seus discípulos. Obrigado pela atenção, fiquem em paz.